Apesar da libertação dos escravos no final do século XIX, o Brasil ainda testemunha muitos casos em que os trabalhadores atuam em condições análogas às daquele tempo. Uma CPI investigou os fatos, mas não apresentou relatório. Eu sou Inimar Simões e inicio agora o Brasil em Debate, que reúne hoje os deputados Domingos Dutra, do PP do Maranhão, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O Brasil em Debate é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Eu não sei se eu fui um pouco incisivo demais, falando que, me reportando ao século XIX, mas o fato é que, nos últimos anos, a gente tem registro de muita gente trabalhando em condições absolutamente, disfuncionais, quer dizer, que não combinam com os tempos que nós estamos vivendo. E eu não falo só da situação no campo, que já virou um pouco sinônimo de trabalho em condições análogas ao do trabalho escravo, tipo do Pará, por exemplo. Eu falo também dos bolivianos que trabalham, que costuram para confecções, que vão, e produtos assim, roupas que vão ser vendidas em lojas sofisticadas, às vezes. São pessoas que ganham o mínimo para subsistência. Eles trabalham para sobreviver, eu diria. Aqui na Câmara dos Deputados, nos últimos 10 anos, mais ou menos, vem discutindo a questão do trabalho em condições de escravidão. CPI, há uma PEC, enfim, os deputados participam dessas questões todas. Eu queria saber, deputado Valdir Colato, o senhor, por exemplo, qual é o seu posicionamento? O senhor participou da CPI, né? Sou membro titular. Sou membro titular. E a CPI parece que não apresentou ainda um relatório final, não é isso? É verdade, nós temos a CPI do trabalho escravo, que está se estendendo aí por mais de 6 meses. A composição foi feita de acordo com a proporcionalidade das bancadas, né? Então cada partido indica seus representantes. A presidência do Cláudio Poti, a relatoria do deputado Walter Feldman. Nós estamos discutindo, pegando depoimentos, tomando depoimentos de todas as áreas, fazendo requerimento para que seja feita a oitiva de todos os envolvidos nesse processo, seja a área rural e urbana, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, os proprietários rurais e urbanos. Esteve desfilando na CPI muitas lojas, né, muitas lojas de marcas que fazem esse trabalho que você falou aqui, da costura, né, de contratação de costureiras. Enfim, a questão é urbana e rural. Nós estamos discutindo isso. Agora fomos surpreendidos pela decisão do presidente Cláudio Poti em acabar com a CPI, sem relatório, sem nós sabermos exatamente o que o relator Walter Feldman vai apresentar para a gente apreciar e buscar uma saída. A proposta era essa: você discutir o assunto, levantar, trazer todas as realidades que existem e levar uma proposta de como tratar da questão do trabalho escravo. Se você continuar com a PEC 438, que foi votada na Câmara e está no Senado, se é você alterar a legislação, se é você buscar um conceito de trabalho escravo, se é você trabalhar a questão da legislação trabalhista, né, que hoje ela está sendo, vamos dizer, misturada, né, com o trabalho escravo, com questão trabalhista. O que é isso? Nós temos que definir esses conceitos. Como não há a definição aqui, não houve na PEC e agora está no Senado, o Senado ficou de buscar esse conceito do que é trabalho escravo, o análogo de escravo. Você não pode confundir trabalho escravo com não cumprimento da lei trabalhista, trabalho exaustivo, degradante, que acontece em todas as áreas rurais e urbanas. Então essa é a discussão que está lá na comissão, na CPI, e nós esperamos que volte atrás o presidente para a gente poder discutir claramente e dar ao Brasil um relatório do trabalho que foi feito todo esse tempo na CPI do trabalho escravo. É que quando a gente fala trabalho análogo, né, em condições análogas, é porque, obviamente, não vamos voltar ao século XVIII, XIX no Brasil, não é? Quando as pessoas trabalhavam só para conseguir dormir ou conseguir comer o mínimo, né? Mas em situação degradante no Brasil, que a gente sabe que há muitos casos. Agora, deputado Domingos Dutra, o deputado Valdir Colato citou essa PEC. Está no Senado, o senhor falou? No Senado, está votado em 2 turnos na Câmara. Essa PEC já passou aqui pela Câmara. 2 turnos na Câmara, está no Senado.
O senhor participou da discussão dessa PEC, não é? Qual é o foco dessa PEC, assim, em termos de proposta? Primeiro, eu sou suplente da CPI, mas em função da priorização da PEC do trabalho escravo e meu trabalho na Comissão de Direitos Humanos, eu pouco participei da CPI. E lamento que a CPI tenha terminado sem um relatório, porque a CPI é um instrumento importante de investigação e, na medida em que termina sem relatório, isso acaba desmoralizando um instrumento fundamental de investigação no parlamento, que é a CPI. Acho que, com a matéria complicada, e como você sabe, a substância aqui do parlamento é a opinião pública e a mídia é fundamental, a PEC que não consegue sensibilizar a mídia acaba morrendo à míngua, como esta. Sobre a PEC do trabalho escravo, ela é de 2001, ela, quando veio do Senado, ela estabelecia que aonde eu tivesse trabalho parecido ou igual ao escravo, o proprietário rural perderia a propriedade, seria expropriado, ou seja, o proprietário perde sem indenização e todos os objetos... É um ritual sumário ou ainda tem... Aí tem que ir para uma regulamentação própria. Mas aí o proprietário perde a propriedade e tudo aquilo que tiver na propriedade. Quando veio para a Câmara, foi incluído também o setor urbano. Eu não estava aqui, mas me disseram que essa inclusão foi por conta da chamada bancada ruralista, porque se considerava que era uma discriminação estabelecer que trabalho escravo só ocorria na área rural. E eles tinham razão, porque casas pernambucanas, Zaras e outras lojas, utilizando mão de obra boliviana e peruana, também praticavam trabalho igual ao escravo. Quer dizer, eles compravam produtos, não é isso? Ou eles mesmos, o senhor está falando que eles eram envolvidos diretamente? Pelo que a gente viu, inclusive na CPI, há uma quarteirização do processo produtivo, onde esses bolivianos que vêm para cá em situação frágil, atraídos pelo desenvolvimento do país, acabavam produzindo peças em condições precárias por valores muito baixos, né? E aí também tem denúncias de obras públicas, como do PAC. A PEC foi aprovada aqui por uma mobilização que envolveu artistas, envolveu os políticos, envolveu lideranças sindicais. Finalmente nós tiramos a PEC do gancho, estava na Câmara há 9 anos, foi aprovada em segundo turno por 460 votos a favor, 29 contra. Essa PEC está no Senado. Mas você sabe, Nimar, que aqui o processo legislativo é muito complexo. E quando o Poder Executivo não tem interesse, as medidas, por mais benéficas que elas sejam para a sociedade, acabam morfando aqui. Isso vale para projetos de deputado, de senador, etc. Infelizmente, o Poder Legislativo está muito dependente da agenda do Executivo. Estamos aguardando que o Senado conclua essa votação para não completar 15 anos aqui. O deputado Domingos Dutra fala assim de uma certa, digamos, de uma falta de interesse do próprio Executivo, né, digamos assim, de levar à frente, né, de não estimular, por exemplo, essa votação da PEC lá no Senado, né? O senhor acha que o governo tem interesse nesse sentido? Não tem? Eu acho que o governo, qualquer órgão, Congresso Nacional, quer combater o trabalho escravo. Não sei de alguém que defenda o trabalho escravo no Brasil, em lugar nenhum do mundo, que isso já foi uma coisa do passado. Mas você confundir, misturar o trabalho escravo com o não cumprimento da legislação trabalhista brasileira, aí é uma insegurança jurídica que foi criada no Brasil, né? Trabalho degradante, trabalho exaustivo, né? Confundir com trabalho análogo ao escravo. Então nós precisamos resolver isso. Quando foi aprovada a PEC, e o deputado Domingos sabe disso, aqui na Câmara, foi feito um acordo que no Senado se daria o conceito de que é trabalho análogo ao trabalho escravo. E sobre as penas de aplicar todo esse processo. Então quando você trouxe essa questão do trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo, para a área urbana também, foi para mostrar, olha, a situação não é bem assim. Porque se você tiver alguém na cidade sem carteira assinada, é trabalho informal. Se tiver alguém sem carteira assinada no campo, é trabalho análogo ao escravo. Veja a discriminação e a diferença que tem nesse processo. Aí você perde o bem, o patrimônio que está aí. Vamos fazer um comparativo. Você tem um problema lá
Hoje, por exemplo, nós temos vários enquadramentos de pessoas no campo que são enquadradas, deputado Domingos, como análogo de escravo, porque não tem copo descartável. Você sabe, você é do campo, conhece que isso não existe lá no campo. Mas deixa eu perguntar, por outro lado, mas, por exemplo, esse boliviano, me liguei nisso que eu leio reportagens há muito tempo, que ganha 1,20 por causa da calça costurada, mora ali ao lado da máquina, ele não consegue ter dinheiro para ir embora, por exemplo. Não é um trabalho análogo? Não, então é isso. Ele, na verdade, a questão do boliviano, que é imigrantes, né? Ele não tem às vezes, a condição de se adaptar à lei trabalhista. A lei trabalhista não abarca a situação dele. Então ele acaba se sujeitando a fazer esse trabalho. Uma parte de qualquer lado. Só um minuto, depois de concluir, já te dou a palavra. Então ele acaba sendo cooptado para trabalhar nessa situação. Ninguém está dizendo que isso é normal, que deve ser feito. Mas você tem que analisar, então, a questão trabalhista. Eu acho que a lei trabalhista brasileira é bastante forte, bastante para resolver esse problema, né? Autuar as pessoas que provocam esse tipo de trabalho e fazer isso. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: se você pegar hoje, a lei das empregadas domésticas, que está para ser votada no Senado Federal, já foi votada na Câmara. Se você hoje tiver uma empregada doméstica sem carteira depois que for sancionada a lei, ou ela tiver um aposento que não for dos melhores, com ventilação, com todo aquilo que se exige lá no campo, a grossura do colchão, etc., ele vai ser enquadrado como trabalho. Alguém vai perder o apartamento por causa disso? Não. Então, a expropriação que o deputado Domingos fala é essa. Se você for enquadrado como análogo ao trabalho desse cara, vai numa lista negra e vai ser julgado pelas mesmas pessoas que te enquadraram, que são os auditores fiscais do trabalho. E aí você vai perder a propriedade, tanto urbana como rural. Isso é uma coisa muito forte, que tem que ser muito bem clara, tem que passar pela área jurídica, decisão judicial, para nós poder resolver isso. Essa é a discussão que nós temos no Congresso para resolver. Deputado Domingos, eu vou pedir um favor para o senhor. O senhor começa o próximo bloco, tá? A gente está aqui gravando, fazendo o programa Brasil em Debate hoje, com os deputados Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. A gente está falando sobre trabalho escravo. O programa é transmitido também pela Rádio Câmara FM. A gente vai para o intervalo e volta já já. Parlamento Brasil é uma viagem pelo país. Repórteres da rede de emissoras legislativas brasileiras apresentam produções especiais que oferecem uma visão peculiar da diversidade brasileira. Essa aqui é caipira vigília. E um carinho especial para a cultura regional. Ai, meu saputinho do Cerrado. Ai, meu Cerrado do Saputinho. Este é o Parlamento Brasil, aqui na TV Câmara. São muitos os candidatos que, para saírem vitoriosos da eleição a qualquer custo, registram propostas às vezes impossíveis de ser executadas. Para o deputado Nilson Leitão, é preciso que os candidatos respondam pelas promessas feitas e não cumpridas como um crime cometido contra o eleitorado. Ele propõe tipificar esse comportamento como crime de estelionato eleitoral. Mas, se esta lei for aprovada, as falsas promessas vão mesmo acabar? A ideia é evitar as promessas infundadas, não praticáveis, aquelas não factíveis. Eis a questão, aqui na TV Câmara. Voltamos aqui para o nosso programa de hoje. Eu estou conversando com o deputado Valdir Colato, PMDB de Santa Catarina, e Domingos Dutra, do PT do Maranhão. A gente está falando sobre trabalho escravo, sobre PEC, sobre a CPI e questões correlatas, digamos assim. E eu tinha prometido ao deputado Domingos Dutra que ele voltaria para abrir o nosso segundo bloco. Deputado, diga. Na verdade, o deputado Valdir Colato, ele reclama de barriga cheia.
a definição de trabalho escravo está na doutrina, na jurisprudência, nas decisões em muitas dos tribunais, está no Código Penal, portanto não há nada indefinido. Primeiro, trabalho escravo não é estar dormindo num colchãozinho de 10 centímetros, como diz o deputado Valdir. Muita gente. Primeiro é o seguinte, a forma de arregimentar esses trabalhadores é através de gatos. O trabalhador não vai livre. Segundo, o trabalhador fica preso nas quitandas dos proprietários. O que ele compra é em preço altíssimo, fica sempre devendo. Terceiro, esses trabalhadores ficam vigiados por homens armados. No Maranhão, Santa Catarina não tem disso. Nós não estamos falando nem de empresas contratadas. Os trabalhadores em situações indignas, por exemplo, tomar água no mesmo tanque aonde o gado toma. Portanto, essa definição de trabalho escravo, além de estar clara, os órgãos do Poder Executivo, como Ministério Público do Trabalho, Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, é um conjunto de órgãos públicos que fazem esses laudos, essas inspeções e constatam. Filmam, fotografam, depois o proprietário tem direito à defesa, com bons advogados, que quase todos, ou todos têm bons advogados. Portanto, quando a Justiça do Trabalho condena um proprietário a devolver, a pagar a indenização por prática de trabalho escravo, é após um trabalho de servidores públicos responsáveis com direito à ampla defesa. Portanto, não há nada gracioso. Infelizmente, há um resíduo. E aí é que eu acho que é um erro dos companheiros, como o deputado Valdir Colato, que se identifica aqui como chamado bancada do agronegócio ou bancada ruralista, de fazer uma defesa misturando aqueles que são maioria e que trabalham certo com aqueles que é uma minoria e que continuam praticando o trabalho escravo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Deputado Valdir Colato, talvez seja o senhor. A gente vê que muitas vezes alguns países boicotam a importação de produtos, carne, por exemplo. Se a carne vem de fazendas onde foi constatado o trabalho em condições degradantes, digamos assim, aí eles não querem mais comprar essa carne. Aconteceu, já acho que até com o Brasil, já houve umas ameaças sérias sobre isso. Sim. A gente vê, por exemplo, o rapaz assim que compra um tênis lá em Nova York, de repente aquele tênis foi feito em condições absolutamente degradantes lá no Vietnã, na China, no Extremo Oriente, e esse produto é boicotado. Então existe hoje uma situação internacional de boicote a esse tipo de situação, não é? O senhor acha que esse tipo de boicote é eficiente em termos de inibição de condições degradantes? Olha, eu acho que, Edmar, que cada país tem que resolver o seu problema de trabalho escravo, trabalhista e todos os setores. O deputado Domingos Dutra tem um estigma contra a bancada ruralista. Eu tenho orgulho de ser, sou um produtor rural, aqueles que põem a comida na mesa, porque eu sempre digo, Domingos, se o agricultor não planta, a gente não almoça, não janta. Essa é uma situação que o pessoal da cidade, pessoal da cidade, pequeno, grande, são todos produtores rurais. Não tem carimbo de feijão e arroz de grande, pequeno e médio. Chega à mesa do brasileiro e é isso que nós estamos defendendo. Agora, dizer que é só a área rural que tem esse problema, não. Você pega as favelas do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que ali tem trabalho degradante, trabalho escravo, escravizado pelo traficante. E cadê o Ministério do Trabalho ir lá no morro para resolver isso? Então, nós temos que cuidar, quando nós tratamos do produtor rural, da situação diferenciada que ele tem no campo. Né? Não pode pegar alguém que trabalha no chão de fábrica e querer que lá no campo tenha lá as instalações de restaurante, de sanitário. Para você ter a ideia, os agricultores estão sendo multados porque cada 10 trabalhadores que tem lá na fazenda precisa um vaso sanitário, precisa uma pia, um banheiro. Ora, aqui na Câmara, nós temos 2 banheiros para 513 deputados, né? Que está ali, quem quiser ver, vai lá e entra na fila. Aqui vocês, na imprensa, nem banheiro tem, que tem um monte de gente trabalhando. Então, essas condições não podemos transportar para o campo. Por isso que as condições são diferentes. O sujeito que não está bem trajado, ou que não tem aquelas condições de ter uma água que se busca lá, do tipo que precisa ser feito. Eu, sinceramente, conheço um pouco do Maranhão, até ele fez a gentileza de me prestar um carro quando eu fui visitar o Maranhão. Lá eu vi situações realmente complicadas. Agora, dizer que
o agricultor, o trabalhador toma água no coxo do boi. Eu não conheço isso, estou há 40 anos com um agrônomo no campo aí visitando, nunca vi isso. Mesmo no Sul, em Santa Catarina não tem isso. Se tiver lá, com certeza tem que penalizar essas pessoas que fazem isso. O proprietário tem que ser penalizado. Agora, tem que diferenciar essa questão de trabalho escravo e legislação trabalhista. Isso que nós estamos querendo dizer. A hora que você vincular que isso é trabalho escravo e não tem análise, não. O pessoal da equipe coloca na lista negra, bloqueia todas as situações, você não pode vender isso, não vender aquilo. Agora, eu pergunto, aonde que você vai plantar se não tirar floresta, se não tiver trabalhadores? Onde é que você vai criar boi se você não tiver essa condição de plantar e criar? Mas já houve acusação, né, deputado? Já houve acusação internacional. Não, tem acusações, mas eu acho que isso é uma condição mais comercial, que nós não podemos entrar nessa, né? Porque se você pegar... A Europa tem 0,3% de floresta, então os produtos da Europa não podem mais ser vendidos aqui. Aliás, nós aprovamos na lei do Código Florestal dizendo o seguinte, que nenhum país poderá mandar algum produto agrícola ou de outro qualquer produto para o Brasil que não respeita a lei ambiental brasileira. Se for aplicado isso, nenhum país do mundo vai poder exportar para o Brasil mais qualquer produto, principalmente a China. Agora, deputado Domingos Dutra, eu fiquei com uma dúvida, só queria tirar essa dúvida aqui. O senhor fala da questão do trabalho análogo ao trabalho escravo, né, de condições análogas ao trabalho escravo na área rural. Mas o senhor concorda que na área urbana também existe? Não existe. Ou você acha que é diferente? Não, existe, tanto que a mudança que foi feita aqui na Câmara para incluir o setor urbano foi bem vista por todos os movimentos sociais e pelos órgãos do governo que fiscalizam. E já foi comprovado nas lojas Zaras, Pernambucana e etc. Até em obras públicas, porque eu acho que a gente tem que aqui, ao invés de ficar na autodefesa, nós temos que considerar que o Brasil ainda é um país injusto em muitos segmentos e que nós, como parlamentares, temos que adotar medidas, abrir o corporativismo, entender que há injustiça e que é dever nosso. Eu me relembro agora, está na matéria da Veja essa semana, um matadouro na terra do ministro da Agricultura eleito, que é uma porcaria. Eu li a matéria e, como se diz lá no Maranhão, eu fiquei engoiando, fiquei com vontade de nunca mais comer carne. Pega a revista Veja e vê a situação dos matadouros. Portanto, o Brasil cresceu, mas a injustiça é grande, a injustiça no campo, a fragilidade nas cidades, o crime organizado avança, há muitos empresários que não cumprem as suas obrigações legais, e esse parlamento aqui não pode ser um espaço de defesa do errado. Nós temos que ter a mente aberta. E o trabalho escravo existe no Brasil, tanto existe que o governo federal, através do Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, que não tem nada a ver com o Poder Executivo, tem feito laudos, tem punido empresários, tem punido empresas e tem constatado, eu vou trazer para o Valdir Colato, fotos, vídeos de situação degradante que não se confundem com situação de fragilidade do ponto de vista trabalhista. A gente está indo um pouco assim, para a reta final do nosso programa e eu queria saber, passar para os nossos telespectadores nessa seguinte questão. E como é que ficamos? Qual é a contribuição do Legislativo? Se nós temos uma CPI que parece que está sem um relatório final. Tem uma PEC, já veio do Senado, passou por aqui, voltou para o Senado e está lá um pouco esperando, à espera de uma definição. Qual a expectativa dos senhores? Deputado Valdir Colato, qual é a sua expectativa? Olha, você acha que a gente vai avançar? Da CPI, Nimar, nós temos que resolver, porque é uma questão diferenciada, sui generis, que nós criamos aqui. Você terminar uma CPI sem relatório, isso é uma decisão monocrática do presidente. Nós vamos agora buscar o presidente da casa para ver como é que vamos resolver isso. Nós não aceitamos que termine a CPI sem relatório. Nós temos que ter um produto, trabalhamos há tanto tempo, acho que todos têm direito a colocar as suas posições, de um produto que é uma proposta para que você possa buscar uma solução. E aqui ninguém defende o errado, eu acho que o Congresso Nacional, ele tem que buscar as saídas. Agora, você não pode buscar as utopias, né? De tudo é bandido, tudo é criminoso, tudo é trabalho escravo. Você tem aí a Polícia Federal, você tem o Ministério do Trabalho, tem 1000 órgãos que controlam essa questão trabalhista. É suficiente, não precisa mais lei para isso, não. Agora, nós não podemos trabalhar em cima da subjetividade, de que o juiz que pega lá um processo desse, ele vai decidir na cabeça
se é trabalho análogo escravo, se é trabalho degradante, se é exaustivo, o que é. A lei tem que colocar o conceito exato do que é trabalho escravo e punir aqueles que assim se enquadrarem nesse conceito. É isso que nós queremos, não tem nada de querer proteger ninguém. Quem pratica o trabalho escravo no Brasil deve ser penalizado, sim, nós concordamos com isso. Deputado Domingos Dutra, usando o seu poder de síntese, fecha para nós. Primeiro eu quero relembrar o deputado Valdir Colato que o acordo que ele se refere não existiu. Haveria o acordo se tivesse sido votado por unanimidade. Como a bancada ruralista votou contra esse acordo, nós não nos responsabilizamos por ele. Segundo, mas o acordo que não se cumpre, o parlamento, infelizmente, é a síntese da sociedade, e eu sou otimista apesar dos problemas. E esse meu otimismo é baseado em que a gente precisa radicalizar a democracia. Na democracia, faca peixeira não vale, espingarda não vale, o que vale é o voto, a consciência e a boa escolha. Eu espero que em 2014 a sociedade brasileira faça uma boa escolha para melhorar o parlamento, que ele está muito travado. Aqui há um método de construção legislativa que é de um funil, de um colégio de líderes que parece mais os papas, os cardeais, onde ideia de deputado não vão para frente e onde o parlamento está entupido de medidas provisórias que acabam cesseando o nosso trabalho. Portanto, apesar disso, eu sou otimista e quero convidar o Valdir Colato para nós darmos as mãos para separar os bons empresários do campo da cidade daqueles que são traquino e que insistem em ter lucro, tomar uísque importado às custas do trabalho escravo. Eu quero agradecer aqui a presença só no Maranhão também, né, que está pendurada nas árvores. Agradecer a presença do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. E tenho certeza que a gente transmitiu uma série de informações para o nosso telespectador.